Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meu irmão, minha irmã, estamos em meio à festa do Carnaval. E falar sobre esse tema exige uma determinada sensibilidade espiritual, uma fidelidade bíblica. Não se trata de atacar pessoas nem de assumir uma postura de superioridade moral. Não, absolutamente. Mas trata-se de discernir princípios. O cristão não é chamado a seguir uma cultura automaticamente, mas a avaliá-la à luz da palavra de Deus. Existem razões bíblicas muito claras pelas quais o modelo de carnaval que nós conhecemos, marcado por excessos, por sensualidade explícita, por embriaguez e por permissividade, torna-se completamente incompatível com os princípios cristãos. Primeiramente, a Bíblia ensina o princípio da santidade. Em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, a palavra do Senhor declara assim: Sede santos, porque eu sou santo. Santidade não significa isolamento social, mas separação de práticas que banalizam o pecado. E o carnaval, em sua expressão cultural predominante, celebra justamente aquilo que as Sagradas Escrituras nos orientam a vigiar: a sensualidade desenfreada, a exposição do corpo como objeto de desejo e a normalização da imoralidade sexual. O cristão é chamado a refletir o caráter de Deus, não o espírito da permissividade. Uma outra razão bíblica é o princípio do domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23 afirma que o fruto do Espírito inclui, dentre tantas características, o domínio próprio. No entanto, o carnaval é frequentemente associado ao oposto, à perda de controle, ao excesso de álcool, ao uso de drogas e comportamentos impulsivos. A cultura do aproveite sem limites contrasta diretamente com o chamado bíblico à sobriedade. 1 Pedro 5, versículo 8, nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. A sobriedade espiritual não combina com ambientes que incentivam a perda deliberada da lucidez. E há também o princípio da pureza. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5, diz o seguinte: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. A erotização explícita, a promiscuidade e a banalização do corpo humano são marcas evidentes do carnaval contemporâneo. O corpo, para o cristão, é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, 19. Aquilo que o mundo trata como entretenimento, a Bíblia trata como algo sagrado. Outro ponto importante é o princípio do testemunho. Jesus declarou em Mateus 5,16: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. O cristão é chamado a ser luz em meio às trevas. E a pergunta aqui que precisa ser feita não é posso, mas isso glorifica a Deus? Isso edifica a minha fé e a fé das outras pessoas que estão me vendo? Paulo ensina em 1 Coríntios 10, 23, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Tudo nos é permitido, nos é lícito, mas nem tudo edifica. Ou seja, participar de ambientes onde o pecado é celebrado como virtude enfraquece o testemunho e confunde a mensagem que nós proclamamos. Há ainda o princípio
da renovação da mente, né? Romanos 2, versículo 2 nos orienta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o carnaval, em grande parte, representa exatamente a conformidade ao padrão cultural que exalta o prazer imediato acima da eternidade. O cristão vive com perspectiva eterna. Não troca valores eternos por experiências passageiras. Além disso, existe o princípio da reverência ao corpo e à dignidade humana. A cultura carnavalesca frequentemente transforma pessoas em objetos de consumo visual. E isso fere completamente a visão bíblica de que cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, versículo 27. Onde há exageros, há distorção da dignidade que Deus concedeu. É importante dizer com amor que o problema não está na alegria em si, na música ou na celebração. A Bíblia valoriza muito a alegria. O próprio Deus instituiu festas em Israel, festas com muita alegria. O problema está no conteúdo moral que marca essas celebrações. A alegria bíblica é diferente de euforia descontrolada. Celebração santa é muito diferente de permissividade moral. O cristão não é chamado a viver uma fé triste, mas uma alegria santa. Ele não é chamado ao isolamento social, mas ao discernimento espiritual. O cristão não é chamado a condenar pessoas, mas a preservar a sua própria vida espiritual. Há um outro princípio também que eu gostaria aqui de elencar. É exatamente nesse tempo em que tudo é relativizado, é necessário lembrar que nem tudo que é culturalmente aceito é espiritualmente saudável. O amor a Deus exige coerência. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Incompatibilidade não é cultura apenas, é, sobretudo, uma questão espiritual. Não é uma questão de tradição religiosa, mas de princípios eternos. E nesse período, o barulho é tão alto que a alma já não consegue se ouvir. Luzes piscam, sons ecoam, multidões se agitam, risos parecem intensos, a cidade pulsa, o corpo vibra, a agenda, apesar de cheia, as pessoas estão ali vislumbradas e as ruas estão tomadas. Mas, e a alma? O apóstolo Paulo nos adverte com palavras que atravessam os séculos. Ele diz: não vos enganeis. Essa expressão já revela algo muito sério. Existe a possibilidade de auto-engano. Existe a possibilidade de alguém sorrir por fora e estar se destruindo por dentro. Existe a possibilidade de chamar de liberdade aquilo que é, na verdade, escravidão disfarçada. E hoje eu convido você a refletir profundamente sobre os excessos que marcam esse tempo de carnaval. Uma festa que promete alegria, mas que muitas vezes entrega consequências muito negativas. E não apenas consequências sociais, mas também consequências físicas, emocionais, relacionais e, sobretudo, espirituais. Gostaria de olhar para isso com uma naturalidade espiritual, não com moralismo vazio, não com julgamento superficial, mas com discernimento bíblico, com temor, com amor. Porque o que está em jogo não é apenas um feriado só, mas o que está em jogo é a nossa alma. E a Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara.
Em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O problema nunca foi apenas liberdade, a questão da liberdade, não. O problema é o domínio. Carnaval para muitos significa liberdade total. É como se houvesse uma autorização coletiva para romper limites. É como se por alguns dias as consequências fossem suspensas. É como se Deus fechasse os olhos. Mas a palavra de Deus nos lembra: Deus não se deixa zombar. Deus não aceita. Há uma lei espiritual que não pode ser anulada pelo calendário. A lei da semeadura e da colheita. E aqui começa a nossa reflexão. Porque toda semeadura produz fruto, sempre. Paulo diz aqui em Gálatas 6,7, que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Gostaria de falar das consequências físicas deixadas por essa festa de carnaval. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, está em 1 Coríntios 6,19. No entanto, em períodos de excessos como o carnaval, ele é tratado como instrumento descartável. Abuso de álcool, uso de drogas, privação de sono, promiscuidade sexual, exposição imprudente. E depois vêm os acidentes, depois vêm as doenças, não é? Depois vêm os diagnósticos inesperados, depois vêm as sequelas que não aparecem nas fotos. E quantas famílias choram após um feriado que prometia alegria? Mas são muitas. Quantos jovens carregam marcas permanentes por decisões de algumas horas? A Bíblia nunca foi contra a alegria, não. O problema é quando a alegria é desconectada da responsabilidade. O problema é quando o prazer ignora a sabedoria. Provérbios 14, versículo 12, a palavra nos alerta que há caminhos que ao homem parece direito, mas que ao final são caminhos de morte. Parece inofensivo a festa do carnaval, parece apenas diversão, mas o fim revela a verdade. Eu gostaria de falar agora sobre as consequências relacionais. Em tempos de permissividade, alianças são tratadas como descartáveis, compromissos são relativizados, casamentos são feridos, namoros são banalizados, e a cultura chega e diz: é só um momento, aproveitem. Mas o coração não funciona assim. Traições deixam marcas indeléveis, deixam cicatrizes. Exposições públicas destroem reputações. Impulsos momentâneos geram arrependimentos duradouros. E quantos lares enfrentam crises depois de um período de descontrole? Quantas amizades são rompidas? Quantas famílias são envergonhadas? O pecado nunca afeta apenas quem o pratica. Ele é extensivo, sobretudo, para a família. Ele sempre tem efeito em cadeia. A Bíblia diz que Davi pecou em oculto, mas a consequência alcançou a sua casa inteira, as suas gerações. A palavra nos ensina que Deus valoriza a aliança, Deus honra a fidelidade, Deus preserva a pureza, não para nos limitar, mas para nos proteger. E quando nós ignoramos isso, não estamos apenas curtindo, estamos semeando. E Gálatas 6,7
diz que aquilo que semearmos, haveremos de colher. E as consequências emocionais? Essa talvez seja a mais silenciosa, porque enquanto a música toca, tudo parece muito intenso. Mas quando o som para, quando a fantasia é retirada, quando a maquiagem é removida, a alma volta a encarar a si mesma. Sim, e muitas vezes o que resta é apenas vazio, é culpa, é vergonha, é ansiedade, é sensação de uso, é desvalorização pessoal, é comparações destrutivas. E é assim, o mundo oferece euforia, Deus oferece alegria. Euforia é explosão momentânea, alegria é estabilidade interior. A euforia depende de estímulos externos, a alegria nasce da comunhão com Deus. E quando alguém busca preencher carências profundas com excessos superficiais, a conta emocional chega. E ela chega com juros. Quantas pessoas entram em fevereiro sorrindo e saem em março emocionalmente fragmentadas? Eu digo que não são poucas. Sabe por quê? Porque o pecado promete intensidade, mas só entrega desgastes. Agora, eu gostaria de falar da consequência mais séria, que é a consequência espiritual. Porque toda vez que nós normalizamos o pecado, somos propensos a endurecermos o coração. Toda vez que nós tratamos como leve aquilo que Deus chama de sério, enfraquecemos a nossa sensibilidade espiritual. A consciência começa a se anestesiar. No início, há desconforto, depois a justificativa, depois a naturalização e então chega a frieza. E Efésios 4, versículo 19 fala de pessoas que se tornaram insensíveis. E o maior perigo não é cair, mas é deixar de sentir que caiu. E o carnaval pode terminar na quarta-feira, mas o distanciamento espiritual pode durar meses, ou anos, ou a vida toda. Alguns voltam diferentes, com menos vontade de buscar a Deus, de refletir na palavra de Deus, com menos sede da palavra, com menos temor, porque o pecado cria ruído na comunhão. Isaías 59, 2, a palavra de Deus declara que o pecado faz separação entre nós e Deus, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas Deus não abandona. Mas o pecado cria distância relacional e a alma começa a secar. Talvez alguém diga, mas todo mundo faz. A Bíblia nunca foi orientada pela maioria. Jesus fala do caminho largo, da porta larga. Ela sempre foi orientada pela verdade. No tempo de Noé, a maioria estava errada. No tempo de Sodoma, a maioria estava errada. No tempo de Elias, a maioria estava errada. O discípulo de Cristo não vive por tendências culturais, mas vive por princípios eternos. Romanos 12, versículo 2 nos chama: não vos conformeis com este século, com este mundo. Conformar-se significa tomar forma, é perder a sua identidade pessoal. E o carnaval celebra máscaras, o Evangelho revela a identidade. O mundo incentiva a fantasia, mas Cristo nos chama à verdade. E aqui está o ponto central da nossa reflexão de hoje. Não é sobre condenar pessoas, não, porque estão aí brincando o carnaval, se divertindo, enfim.
Não se trata disso. Mas é sobre despertar consciências. Porque Jesus não veio para acusar, mas para salvar. Se você já viveu excessos, se já colheu consequências, se já experimentou o peso da culpa, saiba, a graça de Deus está disponível a todos nós. A mesma palavra que fala de semeadura, também fala de perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos trazer de volta à justiça. Existe restauração, existe recomeço, existe purificação. Mas arrependimento não significa remorso momentâneo. Arrependimento é mudança de direção. É decidir que a alegria do mundo não vale o preço da sua alma. E talvez hoje Deus esteja chamando você a refletir antes de decidir, antes de ir, antes de se expor, antes de ultrapassar os limites. Pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Isso preserva a minha dignidade? Isso protege o meu futuro? Isso honrará a minha família? Isso fortalece a minha comunhão com Cristo? Lembre-se, a verdadeira liberdade não é fazer tudo, mas é ter domínio próprio. O fruto do Espírito inclui domínio próprio. Onde o Espírito governa, há equilíbrio. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, o mundo celebra 4 dias de festa, mas nós fomos chamados para uma eternidade com Deus. Portanto, não troque o que é eterno pelo que é momentâneo. Não troque o que é importante pelo que é supérfluo. Não troque o que é profundo pelo que é superficial. Não troque a presença de Deus por alguns instantes de euforia. A alegria que vem do Senhor não deixa ressaca, não deixa culpa, não deixa cicatriz, não deixa remorso. Ela fortalece, ela sustenta, ela transforma. Hoje é um chamado à consciência espiritual. Examine a sua vida, examine as suas motivações, examine as suas escolhas, porque aquilo que você semear, como está escrito em Gálatas 6:7, aquilo que você semear, você colherá. E Deus, em amor, nos alerta antes da colheita, que possamos escolher a vida, que possamos escolher a santidade, que possamos escolher a presença de Deus acima de qualquer excesso. Que quando as máscaras caírem, a nossa identidade possa permanecer firme em Cristo Jesus. Que quando o som silenciar, a nossa alma possa continuar em paz. Paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. E que acima de qualquer festa passageira, a nossa maior alegria seja ouvir um dia da boca do Senhor: servo bom e fiel. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.